Graças a Deus, pastor Ricardo. Aleluia. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amado, você que tem uma Bíblia, por favor, abra em 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9 a 11. 2 Samuel 6, versículo 9 a 11. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Samuel, o segundo livro, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Amém, amados? Amém. Todos abriram? Diz assim o santo livro: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. E toda a sua casa. Amém? Tenha bondade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, prometo que eu não vou ser extenso na minha oportunidade, mas você que é um pouco familiarizado com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus, todos nós sabemos que o povo de Deus ficou cerca de 400 anos escravizado na terra do Egito, cujo qual a Palavra de Deus fala que é casa da servidão. A Palavra de Deus diz que Faraó, ele aumentava a carga do povo de Deus para que o povo de Deus não tivesse condição de adorar o seu povo, ainda que numa condição subhumana. Mas a palavra de Deus diz que, gemendo o povo, Deus ouvia, oh glória, o gemido do povo. E Deus, pela sua misericórdia e graça, ele levanta um homem chamado Moisés e usa esse homem como ferramenta para tirar esse povo dessa condição de escravidão, de subjugação, de humilhação, de opróbrio. E Deus tira o povo com uma forte mão de poder, prometendo a esse povo uma terra e fazendo esse povo uma nação, e tendo ali não uma monarquia, mas uma teocracia, onde Deus reinaria, oh glória, sobre o povo. E Deus vai conduzindo o povo pelo deserto. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que o povo vai murmurando, reclamando, porque no deserto é um lugar inóspito, não há água, não há mercado, não há barraca, não há nada, simplesmente areia, pedras e sol. E durante a noite, um intenso frio. Mas a palavra de Deus diz que tendo o povo sede, Deus dava água. Tendo o povo fome, Deus dava comida, oh glória. Tendo o povo durante o dia, oh glória, Deus colocava uma nuvem. Tendo o povo à noite no frio, Deus funcionava como coluna de fogo, oh glória. Nós aprendemos e cremos que o nosso Deus é tudo aquilo que nós precisamos no momento oportuno. E o povo tem maná, tem codorna. A Bíblia diz que Moisés, ele contempla a terra prometida, todavia não a pisa com os seus pés. Não pisa a terra prometida daqui da terra, mas pisa a terra prometida da glória, oh glória. E agora Deus vai utilizar Josué como ferramenta para levar esse povo à bendita terra prometida. Todavia, Deus, ele não deixa os seus ao léu da sorte. Deus não deixa os seus de maneira ignorante. Deus avisou o povo que lá naquela terra tinha inimigos, adversários. E não eram poucos, amados, eram muitos. E Deus, ele dá uma advertência ao povo. Se você for ler Êxodo 23, 22 em diante, diz assim: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, é Deus falando, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e os heteus, os ferezeus, aos cananeus e os heveus
os jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinareis diante dos seus deuses, nem os servirás, nem os fará conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará, ó glória, o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades, e não haverá alguma, aleluia, olha o que o texto diz, e não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos teus dias cumprirei. Então o texto está falando, olha só, eu vou colocar vocês na terra, e eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. E Deus fala quem são. E um dos que são, que não está aqui, também são os filisteus. Que quando o povo entra na terra, Josué chega ao ponto de falar, olha só, se vos parece mal servir ao Senhor, que vos tirou da terra do Egito, escolhei o que deveis fazer. Se ao Senhor, serviu. Agora, se aos deuses amorreus, cuja terra habitais, serviu. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó glória. Josué estava falando, independentemente da sua escolha, eu já fiz a minha. Se você não quer Deus, eu quero. Se você não quer adorar, eu vou adorar. Se você não quer cantar, eu vou cantar. Se você não quer obedecer, eu vou obedecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó glória. E o povo entra naquela terra, só que Deus falou para o povo, não pratique as obras dos seus inimigos. Não adoreis os ídolos deles. Não fareis para vós estátuas. Não se curvará diante deles. Aí também você pode falar, mas pastor, hoje eu não tenho Eteu, Ferezeu, Jebuseus, Filisteus. Mas você tem um inimigo que Pedro falou. Sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós temos um inimigo sim. Então o povo não ouviu diligentemente a voz do Senhor. Consequência, perdeu a presença de Deus. E o povo que viu as outras nações tendo rei, quis imitar as outras nações. Você já viu como é que os crentes hoje estão imitando o mundo? Você já viu como é que as igrejas hoje estão imitando o mundo? E Deus falou, não imite o mundo. Mas as pessoas estão imitando o mundo, estão fazendo da igreja boate, estão botando na igreja tambor, estão botando na igreja tinta preta, estão botando na igreja funk, pagode, rap, reggae, imitando, amado. Se comparando com o mundo, com isso, perde-se a presença. A presença de Deus sai do povo. E Deus quis um rei, não queria. E o povo quis um rei, não queria mais Deus. E Deus permitiu Saul. Mas só que Saul não fez o que deveria ser feito. A primeira missão de Saul deveria o quê? Buscar a arca da presença de Deus. Mas não foi isso que Saul fez. Quando Saul é empossado rei, ele não se preocupa com a arca que outrora fora roubada pelos filisteus. Saul se preocupa com o seu harém, Saul se preocupa com a sua reputação, Saul se preocupa com o recurso, Saul se preocupa com seus bens materiais, com o palácio, menos com a presença. E a presença de Deus fica fora do arraial durante 20 anos, amado. 20 anos, jovem. Sem a presença, sem uma lei, sem Deus trovejar no Monte Sinai, sem Deus levantar um libertador, um profeta, um arauto, para falar com o povo a sua vontade. 20 anos sem ouvir uma vírgula da voz de Deus. 20 anos. Porque a arca foi roubada. E por que a arca foi roubada? Porque os filhos de Israel fizeram conforme as abominações das outras nações. Se assemelharam com as outras nações. Os mesmos escândalos que tem no mundo hoje, infelizmente, tem dentro da igreja. O mesmo escândalo que tem com o líder social, político, tem com o líder espiritual. Por quê? Deixou-se a presença. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, filhos de Eli, sumo sacerdote, eles estavam profanando o templo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus os queria matar. Você tem noção do que é isso, não? Deus os queria matar. Mas Deus agiu de misericórdia durante muito tempo com Ofni e Finéias.
Todavia, eles não se arrependiam, amado. Todavia, eles não mudavam o comportamento. E a Bíblia diz que os filisteus se levantam contra Israel e eles levavam a arca do Senhor para o Senhor dar vitória. Mas Deus não dá vitória para quem está em pecado. Deus não dá vitória para quem está em desobediência. Para quem está em desobediência é derrota, amado, não é vitória. A arca é levada. A presença de Deus é retirada. Aí eu vejo um mensageiro cansado, esbaforido, porque a guerra foi sangrenta, violenta. E ele volta e ele vê a esposa de Ofinéias. E ela fala, a guerra foi sangrenta, Israel tomou uma baixa violenta. E ela fala, o que aconteceu? Perdemos muitos homens. O que aconteceu? Ofni, seu marido, morreu. O que aconteceu? Finéias também, teu cunhado, morreu. Meu Deus, o que aconteceu mais? A arca do Senhor foi roubada, levada. Aquela mulher entra em trabalho de parto. E ela dá à luz um filho. E ela dá o nome de Icabote, ou Icabô. Foi-se a glória de Deus. Ela não se entristeceu quando o marido morreu. Ela não se entristeceu quando o cunhado morreu. Mas quando falou, a arca de Deus foi louvada, foi levada, ela se entristeceu. Ela estava falando, Jorge, sem marido eu consigo viver. Sem cunhado eu consigo viver. Mas sem a presença de Deus, eu não consigo viver. Porque deixaram a arca do Senhor ser levada? Foi-se a glória de Deus de Israel. Ela está falando agora, nós estamos desamparados. Porque nós perdemos a presença. Nós perdemos o Deus de Israel. Nós perdemos aquele que nos tirou da terra do Egito. Nós perdemos aquele, Jorge, que nos tirou do pagode. Nós perdemos aquele que nos tirou da beira do campo, de ficar xingando, brigando, agredindo. Nós perdemos ele. Nós perdemos aquele que nos tirou da prostituição. Meu Deus, nós perdemos a presença. Sem marido eu consigo viver. Sem cunhado eu consigo viver. Sem um filho eu consigo viver. Mas eu não consigo viver sem a presença de Deus, amado. Por isso que já disse, recebemos o bem do Senhor, não podemos receber o mal. O Senhor deu a glória, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. Ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. Ele está falando, eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Amado. Israel perdeu a presença. Amado, perder a presença de Deus é fácil. Perder a unção é fácil. Perder o ministério é fácil. Perder a graça é fácil. É fácil, pastor? É fácil. Perder a comunhão com os irmãos é fácil. Perder a confiança é fácil. Perder o casamento é fácil. É só desobedecer a Deus. Você perde a presença. E perdendo a presença, perde-se tudo. Foi-se a presença de Deus, de Israel. E quantas pessoas estão assim, amado? Vivendo, mas sem a presença. Vivendo, mas sem a comunhão com Deus. Respirando, mas morto. Por isso que Jesus disse para aquele homem que queria seguir: ei, você vem e me segue. Ele falou, deixa pelo menos sepultar o meu pai. Jesus falou, ei, deixa os mortos sepultar os seus mortos. E você vem e prega a palavra de Deus. Tem muita gente respirando, mas está morto, amado. Porque o dono da vida é Cristo Jesus. Evangelho de João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí Filipe, na ingenuidade, ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Era isso que ele estava falando, Jorge, como a mulher. A presença foi-se. Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, quem vê a mim, vê o Pai, ó glória. Eu e o Pai somos a mesma coisa. Você está diante do glorioso Deus, o Criador do céu e da terra, ó glória. Porque o Evangelho de João fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. No versículo 3 diz que por ele foram feitas todas as coisas. Ele, Cristo, perderam-se a presença. A arca foi levada. A arca que simbolizava a presença de Deus foi retirada. O Espírito de Deus saiu do meio de Israel. A coluna de fogo saiu do meio de Israel. A nuvem saiu do meio de Israel. A rocha que os seguia e dava água saiu do meio de Israel. E a arca, ela vai pousar num outro lugar. Na casa de alguém que é intitulado um sacerdote, Abinadab. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 7, versículo 1, escute. Então vieram os homens de Querite Jearim e a levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, o outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu desde que, daquele dia, a arca ficou em Querite Jearim, e tantos dias se passaram, que se achegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora Israel sentiu falta da presença. Agora Israel sentiu falta de ouvir uma só linha da lei de Moisés. Agora Israel sentiu falta dos cânticos. Agora Israel sentiu falta dos cultos. Agora Israel sentiu falta dos sacrifícios. Agora Israel está sentindo falta da presença de Deus durante 20 anos, amado. E ela está na casa de Abinadab. Interessante que quando ela fica no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, a Bíblia diz que Deus operou com doenças, enfermidades, hemorroidas violentas, de maneira que os filisteus não queriam mais a arca de Israel. Então, tira essa arca daqui. Esse Deus te roubou o Dagon, está matando o nosso povo. Tira esse Deus daqui. Lembra que eu falei? A presença sem obediência, ela gera morte. Deus não opera em quem é desobediente. E eles empurraram a presença de Deus para a casa de Abinadab. Todavia, você não vê uma vírgula falando que Deus abençoou a casa de Abinadab. 20 anos com a arca lá, e não houve nada na casa de Abinadab. 20 anos e não teve transformação. 20 anos e não teve mudança. 20 anos e nada alterou-se na vida de Abinadab. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Tu vai entender. É gente que está 20 anos com a presença de Deus e não acontece nada. É 20 anos que está dentro da igreja, mas não muda o comportamento. É 20 anos que ouve-se a palavra, mas não muda o palavreado. É 20 anos que está no culto, mas não muda a forma de se portar na sociedade, no trabalho. 20 anos, mas nada mudou. Mas a palavra fala que o evangelho é mudança. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. Transformação. Mudança. Mas Deus não alterou nada na casa de Abinadab. A presença ficou inerte na casa de Abinadab. Deus não tratou com os filhos, não tratou com a esposa, não tratou no casamento, não tratou nas finanças, não tratou em nada. 20 anos, mas não teve mudança. Sabe por quê? Abinadab se acostumou com o sagrado. E a pior coisa de um ser humano é se acostumar com o sagrado. Se acostumar com o culto. Se acostumar com a Bíblia. Se acostumar com a mensagem. Agora é o louvor, agora é a oração, agora é a palavra. Qual será o texto? Esse texto já conheço. Vai pregar de novo nisso daí? Se acostumou. Não há mais temor. Não há mais reverência. Não há mais, amados irmãos, aquele prazer e satisfação de entender que aquela palavra ali é a palavra de Deus, amado. Então, por isso que perder a presença é fácil. Recuperar é que é difícil. Vê como é que é difícil alguém que se desvia dos caminhos do Senhor voltar. A luta que é. Como é que a pessoa fala? Já tentei, eu já fui no culto, eu já ouvi a palavra, mas eu não consigo. Eu caio de novo no pecado. Pastor, eu não consigo, é uma luta. Quando eu acho que eu vou me firmar, eu caio de novo na lambança. Pastor, é muito difícil voltar. Por que que eu caí? Por que que eu voltei? Por quê? Perdeu a presença. Agora, recuperar a presença
É muito difícil. Pega um relacionamento em que um homem ou uma mulher é traído e há uma descoberta retumbante, clara, objetiva, como a luz do dia. Mas a pessoa resolve perdoar. Mas para recuperar a confiança é um trabalho gigantesco, que dura, se bobear, anos. Porque para recuperar a confiança novamente, não é fácil, é difícil. Então, para recuperar a presença de Deus perdida, não é fácil, é difícil. Mas eu digo, é possível. Porque tudo é possível ao que crê. E se você nessa noite entrou aqui e perdeu a presença de Deus, hoje é o dia que o Senhor preparou para você voltar e recuperar a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele disse no Salmo 132, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as tuas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo, certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar o lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Davi está falando, eu não vou sossegar enquanto a presença não voltar para a minha casa. Oh glória, oh glória. Calamassuribicandarai. Eu não vou dar sono. Davi está falando, eu vou fazer vigília, eu vou fazer jejum, eu vou me consagrar, eu vou me separar, eu vou me humilhar, eu vou me vestir de pano de saco de cinza, eu vou buscar a Deus até que minha garganta se seque, mas eu quero a presença do Deus de Israel. A presença foi-se, a presença saiu, e agora Davi empossado ao trono. E a primeira decisão, Rogério, de Davi é, eu vou buscar a arca do Senhor. Eu não posso reinar sem a presença. Vocês não podem morar aqui sem a presença. Não tem como ver um casamento saudável sem a presença. Não tem como habitar nessa terra sem a presença. Não tem como, meus irmãos, sair e voltar, comer e beber, dormir e levantar sem a presença. Nós precisamos da presença de Deus, amado, para viver. Davi agora, ele quer buscar a presença. A presença. Ele não queria saber quanto tinha no Tesouro Nacional. Ele não queria saber quantos militares tinham no seu exército. Ele não queria saber quantas armas tinha. Ele não queria saber quem seriam as suas esposas. Ele não queria saber de nada. Não queria saber de nada. Ele falou, nós devemos buscar a presença de Deus. E ele pega homens valentes e vai até o inimigo filisteu. Primeira coisa que você tem que aprender, para buscar a presença, você tem que se unir a pessoas valentes, que vão contigo para a guerra, para o combate, que estão no mesmo propósito. Eu disse lá em Cabo Frio, torno a repetir, não tem que ser ajuntamento de pessoas, mas ajuntamento de propósito. Não adianta se unir a uma multidão que não está unida no mesmo propósito. Tem que se unir com pessoas que estão com o mesmo propósito. Jesus disse em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que Jesus é morto, ressuscita e é assunto aos céus. Eles lembram da palavra de Jesus. Eles vão para Jerusalém adorar na festa de Pentecostes. Eles se reúnem lá, 120 irmãos. A última vez que Jesus apareceu era mais de 500, mas só 120 acreditou. E aqueles 120 estavam lá. E a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, oh glória, e foram vistas por eles. Por que por eles? Porque eles estavam juntos em unidade de propósito, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, o qual pousava sobre cada um deles, e todos, diz a Bíblia, eram cheios do Espírito Santo de Deus, oh glória. A presença, a presença, a presença, unidade de propósito. E Davi vai com os valentes. E eles conseguem recuperar a presença, a arca, que simbolizava a presença de Deus. Só que Davi,
ele estava tão entusiasmado, tão empolgado, que a Bíblia diz que ele coloca a arca num carro de boi. Por que Davi bota num carro de boi? Porque Davi queria chegar logo em Israel, na cidade de Davi, a capital da adoração. Então Davi tinha pressa em levar a arca. Amados irmãos, 20 anos para recuperar. Vai ter pressa para trazer? Tem que ter paciência. Tem muita gente que não tem paciência para buscar a presença. Tem que ter paciência. Pela pressa, pela ansiedade, a gente tropeça, porque a gente não olha para a lei de Deus. Davi coloca a arca num carro de boi. Pela pressa, pela ansiedade, pela afobação. Não, vou fazer isso aqui e tal. Eu quero logo que a arca chega. Eu vou dançando, adorando. E vamos sacrificando. Pega os levitas, os soldados, os militares. E vamos cantando. Toca a trombeta, alaúde, a harpa. Vamos. Temos que levar a arca. Só que a Bíblia diz que um dos bois tropeça. E a arca de Deus, ela vai o quê? Ela vai o quê? Cair. Aí Uzá, que estava ali, do lado, com muita boa intenção, ele faz isso aqui, ó. Opa! Opa! Vou segurar a arca. Vou segurar a presença. E a Bíblia diz que Deus, ele abre a ruptura de Uzá ali na hora. Sabe o que é isso no hebraico? Abrir as entranhas. Colocar as tripas para fora na hora. Deus abriu uma ruptura, as tripas de Uzá foi para fora. Deus explodiu Uzá de dentro para fora. É só ler no hebraico do original. Davi fica estupefato, assustado. Meu Deus, o que é isso? Aí Davi se lamenta. Ao versículo 9 que você leu diz assim: e temeu Davi ao Senhor. Davi que ia buscar a presença sem temor. Não tem como buscar a presença sem temor. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Porque Deus feriu ali Uzá. Ele fala: como que eu vou levar? A presença está matando. Agora, por que a presença matou Uzá? Por quê? Uzá e Aiô. E quem era Uzá e Aiô? Quem lembra? Quem lembra? Uzá e Aiô. Quem lembra quem era? De quem ele era filho? Lembra, diga? Abinadade. A arca ficou lá na casa de Abinadade quanto tempo? 20 anos. Você acostumou com o sagrado, sim ou não? Amado, 20 anos. Uzá e Aiô certamente era criança quando a arca chegou lá. E criança é curiosa, sim ou não? Não é? Você bota um negócio ali, você fala para a criança: não mexe. Já era. Ela vai mexer. Você fala: não pega nisso aqui. Ela vai vir assim. Ela vai mexer não, mãe? Não vai mexer não, mãe? Tá bom. Ela mexe assim e sai. A criança faz isso. Então, Uzá e Aiô foram crescendo, se acostumando com a arca, e sem temor, e sem reverência, e sem conhecimento. Uzá daí falou: eu toquei a minha infância toda, nunca me aconteceu nada. Eu estou na igreja o tempo todo, nunca me aconteceu nada, vou para o mundo. Não aconteceu nada, vou para o mundo. Por que ele fez isso? Se acostumou com o sagrado. E quando ele foi tocar, Deus o fulminou ali na hora. Mas a intenção de Uzá era boa? Sim ou não? A intenção boa. Mas com Deus não tem intenção boa, mano. Com Deus tem obediência. Como assim, pastor? Não estou entendendo, tu vai entender. Tem muita gente que quer a coisa certa, mas da maneira errada. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou colocar em letras miúdas para você entender. Ter energia elétrica é bom? É certo? Sim ou não? Sim, não é? É certo ter. É bom ter. Mas só que as pessoas querem ter energia elétrica com o gato. Quer ter o que é lícito, o que é bom, mas de maneira errada. As pessoas querem ter uma TV a cabo. Mas se o cara do Gato Net passar e falar: quanto que dá? R$25 por mês. Tem uma TV? É legal. Vê o jogo da Champions League, brasileiro, Libertadores, vê tudo, filme, série, vê tudo. Quer ter o que é lícito, o que é bom, mas de maneira errada. Quer ter habilitação é bom, sim ou não?
mas não quer passar pelo processo, quer pagar, quer corromper. Aí Deus faz o quê? Mata. Obediência sem presença é morte, amado. É morte. Uzá e Aiô morreram. Morreram na eira de Nacon. Morreram ali. Na eira de Nacon. E Davi agora ele fica com essa indagação. Como que eu vou levar a arca? Como que a presença voltará? Como que a presença voltará para Israel? Mas, irmãos, em Números 4,15 fala como a arca tinha que ser transportada. Estava no Pentateuco. Davi, depois que ele vê a morte de Uzá, aí ele se lembra da Torá, se lembra da lei. E ele vê como que a arca tinha que voltar. Parece que Davi estava lendo, sabe o que, Jó? Jeremias 1,12. Que o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, meus irmãos, entendam. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus, ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. É um dos textos que Diácono Amorim sempre cita. Sempre cita. Jeremias 1,12. Deus, ele quer obediência à sua palavra. Porque ele é amor, mas ele também é justiça. Tiago 4,12 fala, há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Hebreus 10,31 fala, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Hebreus 12,29 vai falar, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, como virá a arca do Senhor para a nossa casa? Davi, pelo assombro, e ele vê ali Uzá morto, aberto, estribuchado, como se fosse atropelado por um caminhão. Atropelado. Ele chama por alguém que mora ali perto da eira de Nacon. E ele bate na porta. Aí abre a porta. Um homem simples, humilde. E olha assim, e ele reconhece. Esse aqui é Davi. Pois não, Senhor, meu rei. Aí Davi diz, versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. Sabe o que esse texto aqui em hebraico quer dizer? E a fez levar a casa. Davi obrigou a arca a ficar lá. Bota essa arca para lá, eu tenho que entender como que eu vou levar. Não foi Obed que escolheu a arca, foi a arca que escolheu Obed. Não é você que escolhe Deus, é Deus que escolhe você. Não é você, amados irmãos, com a sua força, vai buscar o Senhor. É Ele que vai atrás de você e te busca. Ele é o oleiro e você é o barro. João 15,16 fala, não é vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades dê fruto e vosso fruto permaneça. Não foi Uzá que falou, vem a arca. Foi a arca que foi até Uzá. Zaqueu queria ver Jesus. Mas o texto diz quem viu? Primeiro, Jesus que viu Zaqueu. E falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje a arca convém pousar em tua casa. Você queria me ver, você queria me buscar, mas sou eu que vim buscar você, Zaqueu. Eu vou pousar em sua casa. Oh, glória. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A arca foi lá. A casa de Obed-edom. Ficou ali. Na casa de Obed-edom. Eu já estou terminando, meu tangedor, por favor. E quanto tempo a arca ficou lá? Quem lembra? 3 meses. Quem? 3 meses. Você aqui é crente, hein? Está mais crente do que muita gente, hein? Quantos anos, varão? Quantos anos você, varão? 7. Olha aí, ó. Está atento à palavra, hein? 3 meses ficou lá. E o texto sagrado fala, versículo 6. Versículo 11. 2 Samuel 6, 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom
e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, ponto e vírgula, ou seja, advérbio de tempo, pôs Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinha dado 6 passos e sacrificava ele, bois, carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, ou seja, com uma vestimenta sacerdotal. Agora Davi entendia como que a arca tinha que ser conduzida. E a Bíblia diz que a arca fica lá na casa de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. E o que vai e vê a bênção, fala que o Senhor abençoou Obed e sua casa e tudo quanto ele tinha. E fez saber Davi, oh glória. Como assim, pastor? Não estou entendendo, então vai entender. Quando a arca de Deus está na nossa casa, na nossa vida, na nossa presença, e a gente a trata com reverência, com temor, com sabedoria, na obediência à palavra de Deus, Deus vai abençoando a casa, a família, o casamento, o trabalho, a saúde, no deitar, no levantar, no sair, no entrar. Deus vai abençoando sobremaneira, que todo mundo vai saber que o Senhor é sobre a nossa vida. Oh glória! Fez todo mundo saber. Mas irmãos, a bênção foi grande, porque não tinha Zap, não tinha status, não tinha Instagram, não tinha Facebook para postar, não tinha nada. Então a bênção na casa de Obed-edom foi tão grande que todo mundo ficou sabendo, oh glória. Por quê? Por causa da presença. E o texto fala assim, ó, por amor da arca de Deus. Uzá, ao contrário de Abinadab, ele tinha amor, ele tinha temor. E mais, Obed-edom, ele era da tribo de Levi, dos coatitas, daqueles que tinham o serviço de levar a arca de Deus. Mas só que tem um detalhe, o quê? A Bíblia diz assim, ó, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, versículo 11, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor em Obed-edom e toda a sua casa. Peraí, pastor, você acabou de falar que ele é da tribo de Levi. Sim. Da tribo dos coatitas. Sim. Mas só que ele não está morando em Israel. Ele está em Gat. E quem lembra qual era a cidade de Gat? Lembra? A cidade dos filisteus. A cidade do povo inimigo. Sabe por que Obed foi para lá? Porque a arca não estava mais lá, em Israel. Ele foi para o terreno do inimigo para ficar perto da presença. Aleluia. Ele falou, eu posso estar no terreno do inimigo, mas eu sei que a arca de Deus está aqui, está perto, e já ela me achará, ela me buscará, porque lá em Atos 13 diz que Deus achou Davi, homem segundo o seu coração, que executará toda a minha vontade. Lá em João 4 vai falar que Deus busca, procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu quero ver se nessa noite Ele achou você, se Ele encontrou você, um adorador que adora em espírito e em verdade, que é a arca da presença de Deus, amado. Que é a arca. Aí ficou lá 3 meses. Agora imagina Davi e o soldado. Uzá está lá, morto. Tem que tirar o corpo de Uzá. Aí eles falam, a arca entrou na casa de Obed? Entrou. Ele segurou? Segurou. Ele morreu? Não morreu não. Tá bom, vamos esperar. Aí passa um dia. E aí? Alguém morreu na casa de Uzá? Não vi notícia não. 2 dias. 1 semana. Alguém morreu? 2 semanas. Alguém morreu? 3 semanas. Alguém morreu? 1 mês. Alguém morreu? 1 mês e 2 semanas. Alguém morreu? 1 mês e 4 semanas. 2 meses. Alguém morreu? Não. 3 meses. Alguém morreu? Não. Lá não teve morte. Lá teve bênção. Porque Obed-edom amava a presença do Senhor, meu amado. Não matou.
Não foi desgraça, foi graça. Porque a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Obed-edom estava no lugar errado. Ele não era para habitar ali. Mas a arca foi lá e achou ele. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, para que volte para a cidade de Davi, para a casa da adoração. E se você for continuar lendo os textos de 1 Crônica 15, 1 Crônica 26, a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa e tudo quanto tinha. Tudo quanto tinha. Mas quando você vê que a arca entra lá, Obed-edom, o texto não fala que ele tinha filho. Só lá na frente que você vai ver que Deus fez gerar filhos à casa de Obed-edom. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando nós abrigamos a presença, aquilo que a gente não tinha, Deus faz a gente ter. Aquilo que de fato a gente espera, Deus faz além daquilo que a gente pensa e imagina. Por amor da arca, da presença de Deus, Deus abençoou Obed-edom em tudo, meu amado. Em tudo. E sabe o que Deus fez Obed-edom e os filhos dele ser? E não foi pouco não, hein? Porque quando Deus faz, ele faz além daquilo que a gente pensa e imagina. Deus colocou Obed-edom e os filhos deles para ser porteiros da entrada do templo. Um privilégio. Eles iam organizar como que funcionava o culto. Olha que texto tremendo. 1 Crônica 26, 4 em diante. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeonabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Pelatiel, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías nasceram filhos, e dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. E os filhos de Semaías, Otini, Rafael, Obed, Eleazab, e os seus irmãos, homens valentes, Eliú, Semaías, todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, ou seja, a terceira descendência, homens valentes, de força para o ministério, para todos, 62, ou seja, Deus abençoou até a primeira, até a terceira, a quarta geração daqueles que me obedecem. Abençoou Obed, o filho de Obed, e os filhos dos filhos de Obed, e colocaram eles lá como porteiros da casa da adoração. E o nosso desejo, Cristo, é que essa casa seja a habitação da arca de Deus. Que a presença de Deus habite em cada cômodo, em cada ambiente, ali na entrada do portão, no quintal, tudo que Deus aqui permitiu que vocês conquistassem. Amados irmãos, seja abençoado, consagrado, que Deus tome a direção, que Deus abunde, que Deus abençoe tudo e faça vocês serem muito felizes nesse ambiente. Por quê? Não por causa do lugar em si, mas por causa da presença da arca. O texto de Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A arca foi lá na casa de Obed, bateu, tuque. Obed poderia olhar pela escotilha de madeira, né, daquela porta lá era antiga, escotilha de madeira. Não vou abrir não. Será que tem alguém aqui hoje que vai abrir a porta do coração para Deus entrar? Eis que estou à porta e bato, ó glória. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Salmo 51:11, Davi falou: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 73:25, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 84:1 em diante fala:
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si e para seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que em tua casa habitam, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão em ti os caminhos aplanados, porque vale mais um dia nos teus atos em qualquer outra parte 1000. Preferiria eu estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor é o meu sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará, olha esse texto aqui, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Aleluia. Quem anda em retidão, Deus não nega bem algum. Obed-Edom estava ali, estava no terreno do inimigo, mas estava em retidão. Como assim? Nós estamos no mundo, mas estamos em obediência. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente está aqui de passagem, a gente é peregrino e forasteiro, mas a gente vai andar obedecendo a lei de Deus. Para quê? Para que Deus não nos negue bem algum para aquele que anda em retidão. Fique de pé no nome de Jesus junto comigo. Você que pode. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Como farei para vir a arca do Senhor? Davi falou: como virá a minha arca do Senhor? Como que eu vou trazer a presença novamente? Como? Como? Posso te dar uma dica? Se de repente no seu caso a presença saiu ou você perdeu, começa pelo arrependimento. Fala: Senhor, eu perdi a tua presença, eu fui negligente, eu não obedeci a tua voz. Senhor, eu tenho andado distante dos teus caminhos. Senhor, eu estou até na tua casa, mas eu estou acostumado com o sagrado. Senhor, eu já não temo mais o teu nome. Senhor, eu já não temo mais a tua palavra. Senhor, por favor, tenha misericórdia da minha alma. Eu estou sendo negligente com aquilo que é sagrado. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, não lances fora de mim, Senhor, o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Comece pelo arrependimento, que a presença volta. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Aquela pessoa humilde de coração que reconhece: eu pequei. Oh Senhor, eu de fato pequei. Eu tenho sido negligente. Eu quero ter as coisas listas da maneira errada. Oh Deus, a minha vida tem sido uma lambança, Senhor. Para os homens parece que está tudo certo, mas no oculto a minha vida é uma lambança. Eu sou trambiqueiro, eu traio a minha mulher. Oh Senhor, eu não traio fisicamente, mas eu estou vendo lá site pornográfico, vídeo pornográfico. Senhor, a minha vida é uma lambança. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Coração sincero, quebrantado, contrito, que quer ajustar a vida, quer andar em retidão, quer andar em caráter. Deus fala: é esse que é. É como Zaqueu. Deus falou para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Deus não falou nada para Zaqueu. A Zaqueu fala assim: Senhor, a todos quanto eu defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. Senhor, eu sou um trambiqueiro, eu dou volta em todo mundo, eu compro, eu não pago, eu tiro imposto além da medida, eu sou um policial, eu não me contento com o meu soldo, eu quero ali extorquir, eu quero ali agir como um miliciano. Senhor, eu estou numa lambança, mas agora eu quero me consertar. Aí quando Zaqueu fala isso, aí Deus fala: agora sim, agora houve salvação nessa casa. Aleluia, Senhor. Ele entra, mas quando tem arrependimento, ele salva, oh glória. Porque esse é o desejo dele. Vamos adorar em nome de Jesus. Meu diácono, por favor.